Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, você está vendo aí no seu livro, Antes da Leitura. Monteiro Lobato é considerado o pai da literatura infantil no Brasil. Ele nasceu em Taubaté, no estado de São Paulo, em 1882 e morreu na cidade de São Paulo em 1948. Ele criou uma das obras mais importantes da literatura infanto-juvenil brasileira, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Certo? E a história que você vai ler, ela faz parte da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? E também ela é protagonizada por um dos ser folclórico, que é o Saci. Então, dia 22 é o dia do folclore. A nossa escola até apresentou uma pecinha, tá? O Casamento da Cuca, e o infantil com a Vitória Regia. Na segunda, você está vendo a leitura. O Pedrinho é um menino que adora grandes aventuras. Aí você vai ler com calma esse texto, certo? Certo dia, ele procurou o tio Barnabé, um senhor entendido de lendas e tradições populares, para aprender com ele sobre sacis. Tio Barnabé contou tudo ao menino. Por sua vez, ficou entusiasmado com as histórias e decidiu pegar um saci. Será que ele conseguiu? Então você vai ler essa historinha, certo? Esse trecho aí. E depois você vai responder o estudo do texto, tá bom? Aí você está vendo também verbos aí, certo? O verbo é uma palavra que indica acontecimento, representado no tempo como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos eles podem flexionar em número, pessoa, modo e tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Aí, exemplo de verbos que indicam ação. Aí nós temos verbo fazer, verbo andar, verbo construir, verbo comprar, verbo estudar. Os verbos que indicam um estado. Verbo ser, o verbo ficar, o verbo continuar, o verbo estar, o verbo permanecer. Verbos que indicam ocorrência. Verbo acontecer, verbo ceder, verbo passar, verbo correr, verbo decorrer, verbos que indicam um fenômeno, verbo chover, verbo anoitecer, verbo amanhecer, verbo trovejar e verbo escurecer. Os verbos que indicam um desejo, verbo aspirar, verbo almejar, verbo desejar, verbo querer, verbo ansiar. O verbo também ele pode flexionar uma flexão verbal. Flexão em número, no singular, que é um sujeito, e no plural, vários sujeitos. O verbo também temos primeira pessoa, quem fala, no singular eu, no plural nós. Segunda pessoa, com quem se fala, no singular tu, no plural vós. Terceira pessoa, de quem se fala, no singular ele, ela, e no plural eles, elas. O verbo também vai flexionar em modo. Indicativo, ele indica a realidade. Subjuntivo, indica a possibilidade. O imperativo, indica a ordem. E formas normativas do infinitivo, no particípio e no gerúndio. Flexão em tempo. Temos tempos no passado, que acontecimentos anterior ao momento em que se fala. Aconteceu antes. Verbos no presente, acontecimento simultâneo no momento em que se fala, no momento. Tempos no futuro, acontecimento posterior ao momento em que se fala, tá? Posterior. Ainda vai acontecer ao momento em que se fala.
Aí você vê aí, ó, no seu livro, o verbo um. As palavras destacadas que você vai ver, que você vai ver na próxima página, os verbos eles vão expressar situações diferentes, estado, ação, fenômenos da natureza, respectivamente. Aí você vai também ver as locuções verbais. Ela é importante perceber que elas são formadas por verbos auxiliares e um verbo principal. Tem dois verbos, um é auxiliar, o outro é principal. Também temos a locução verbal, que é destacada, é formada por dois verbos que se apresentam no sentido o qual o verbo poderia ser substituído por uma locução verbal. Ó, vai chegar, que é formado a forma verbal chegará. Olha só, a imagem A imagem B e a imagem C. A imagem A, eu jogo futebol. A imagem B, eu estou muito feliz. E a imagem C, choveu muito. Então, a imagem a palavra jogo, ela indica uma ação realizada pela menina. Eu jogo bola. Na figura B, a palavra estou indica um estado. Eu estou muito feliz, ou seja, como o menino está se sentindo, ele está feliz. Na C, a palavra choveu indica um fenômeno na natureza. Choveu muito. Então, as palavras que expressam ação, estado, fenômeno da natureza são chamadas de verbos, tá? Jogo, estou, choveu, essas palavras, elas são chamadas de quê? De verbo, porque são palavras que expressam uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Então, agora veja as frases a seguir. Bruno vai chegar amanhã, ó. Bruno vai chegar amanhã. Note que a expressão vai chegar, ela é formada por dois verbos que expressam uma única ideia. Quando os dois ou mais verbos são combinados, elas expressam uma única ideia. Elas formam uma locução verbal. Uma locução verbal é composta por um verbo auxiliar e um verbo principal. Olha só, tá? Então, vai chegar é uma locução verbal. Vai é um verbo auxiliar. Chegar é o verbo principal. Então, você poderia trocar por Bruno chegará amanhã. Aí você tem aí, ó, locução verbal. Você vai ler esses verbos e nós temos amar, correr, partir. Observe que os verbos a seguir têm terminações diferentes. Essas terminações, elas indicam a conjugação do grupo a qual os verbos pertencem. Vejam, terminação ar é a primeira conjugação. Nós temos verbos cantar, dançar, falar. Terminações participa da segunda conjugação. Viver, comer, vender. Terminação ir. Terceira conjugação. Rugir, abrir, assistir. Tá? Então, você sempre presta atenção na última letrinha lá. Se tiver ar, ir, você vai lembrar que ar, primeira conjugação, segunda conjugação e ir, terceira conjugação. Então, na língua portuguesa, há verbos terminados em O, como por, seus derivados, repor, depor, propor e etc. Eles pertencem à segunda conjugação, já que o verbo por
origina-se de poer, cuja terminação é er. Não há verbos terminados em UR em nossa língua portuguesa, tá? Não tem essa terminação, UR. Regras que envolvem o verbo pôr, e para que ele não fique com dúvidas quanto à acentuação de monossílabos acentuada na unidade 3, vocês lembram? Essas palavras, mesmo não sendo uma monossílaba, terminada em AS, ES ou OS, ela é acentuada para que não seja o quê? Confundida com a preposição por. Então, a preposição por, ela não recebe acento, ó, de porquê. Por exemplo, por meio de, por aqui. Dessa forma, o verbo carrega um acento diferente, mantido como algo excepcional pelo acordo ortográfico, tá? Quando for relacionado a por verbo, você precisa acentuar o por. O verbo e as palavras do discurso. Observe as formas verbais destacadas nas frases abaixo. Eu leio todos os dias. Ele lê todos os dias. Nós lemos todos os dias. A frase A é forma verbal, leio. Se refere ao pronome pessoal eu. Na frase B, a forma verbal lê se refere ao pronome pessoal ela. Na frase C, a forma verbal lemos se refere ao pronome pessoal nós. Os verbos, eles se modificam e se flexionam. Os verbos, tá? Conforme as pessoas do discurso a que se referem. Quando o verbo está flexionado, ele pode ser chamado forma verbal. Relembre as seguintes quais são as pessoas do discurso. Você lembra a primeira pessoa? Eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele, ela. Então, no singular, eu leio, tu lês, ele, ela, lê. No plural, é nós, vós, eles, elas. Então, nós lemos, vós ledes, eles, elas leem. Aí a atividade que você vai fazer é a página 169, ou 169, 174, 175, 176, 179, 180 e caderno de atividade 79, 80, 81, 82, 83. Ok, criança? Tchau, até a próxima videoaula, perfeito?